Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém ou não amém? Quantos ainda almejam ouvir a voz de Deus? Está fechado? Está fechado? Sim ou não? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, o pastor Robson Liberador Matos com 2 T's. Eu sou Degenaldo Conrado, e não Conrabo, de Matos com T. Que uma vez me apresentaram em uma determinada igreja, falaram assim: estamos com o pastor Dagmar Conrabo de Matos. E foi complicado para depois corrigir o tal do Conrabo, né? O Matos deu para corrigir. Queridos, a gente morou aqui em Campos dos Goitacazes quase 18 anos. Está aí uma testemunha viva, o irmão Ramiro, a esposa. Sempre fomos atuantes na pregação da palavra de Deus, nas estradas. Agora, no final de junho, completa 27 anos. A minha esposa, incrível, por ela viria, mas eu segurei um pouco. Ela acabou de fazer uma cirurgia de catarata precoce, certo? Repouso radical. Ela não está fazendo nada, né? Nem eu vou chegar em casa ajeitar a comida dela, né? Até terminando aqui, eu vou dar uma assistência ali com os livros, mas depois tem que ir para casa. E a minha esposa viaja comigo durante todo o tempo de caminhada, de jornada como pregador da palavra de Deus. A gente não vai falar aqui de alguns campos, os quais nós atuamos aqui, para a gente ganhar tempo com a palavra. Mas o pastor Robson Liberador Matos, ele fez parte da comissão de teologia para o meu conselho. Obrigado, pastor. Trouxe gelada? Não, aí não. Aí o homem, ele faz parte, ele é membro da Convenção Batista Fluminense. Qual é a maior convenção batista da América Latina? Fluminense. Mas nem todo mundo é perfeito. Fazer o quê, né? Amém, queridos? Então, quero agradecer. E pastor Robson já nos acompanha também há anos. Vários pastores de Campos dos Goitacazes, igrejas. Pastor Robson tem razão. Tudo começou praticamente aqui com o saudoso irmão Lázaro. Naquela época, quando o Lázaro veio para Campos e ficou um período, foi pastoreado por nós. E a música Meu Mestre, do 4º CD do irmão Lázaro, que nasceu na Batista do IPS. Então a gente tem uma história aqui na cidade de Campos dos Goitacazes. Agora nós estamos em Sergipe, a minha terra, há quase 6 anos, morando lá no Agreste, na cidade de Itabaiana, cerca de 50 quilômetros para a capital de Aracaju. Somos membros da primeira igreja batista no bairro Tijuco, na cidade de São Cristóvão, a 4ª cidade mais antiga do Brasil. Nosso pastor presidente, pastor Raimundo Lemos, que inclusive está internado, deu uma hemorragia na bexiga. Ele é o pastor presidente da igreja até hoje e fala que nem uma criança. Um cabra de só 80 anos. Amém, queridos? Eu não sou pastor, nós não pastoreamos uma igreja local. Aproveitamos que viemos pregando em São Mateus, em Marataízes, Estado do Espírito Santo, aqui em Campos dos Goitacazes. Aí alinhamos a cirurgia da minha esposa, o médico Dr. Leonardo Barbosa, já vem acompanhando cerca de 3 anos essa catarata precoce. Então, a revisão foi feita a primeira, segunda revisão dia 20 de junho, para depois marcar a cirurgia do olho direito. Graças a Deus, fez a cirurgia na segunda, na terça, minha esposa já estava enxergando tudo. E eu diria, minha esposa tem um grau de miopia altíssimo. Tudo indica que o grau de miopia está caindo. 10 de miopia, 10 em um olho e parece que 12 em outro. E o grau de miopia está caindo, caiu já no olho esquerdo. Ela enxerga letras miúdas com o olho que fez a cirurgia, na televisão. Então aí está a prova de que está tudo correndo bem. Amém, queridos? Amém ou não amém? Como nós estamos em uma campanha de missões aqui locais, Deus colocou uma palavra no meu coração assim que nós agendamos com o pastor Robson Liberador, e ele me passou que era missões. E eu não posso deixar de entregar esse recado da parte de Deus. Então, queridos,
Diga-se comigo, motivações, diga motivações divinas na obra missionária. Então, bora lá. Atos 23, 11. Atos 23, 11. Amém? Você pode abrir aí a narrativa de Lucas em Atos 23, 11. Eu vou ler aqui. Você vai ver que em algumas traduções a palavra coragem está ânimo. Ânimo quer dizer coragem. Precisamos ter coragem. Amém, queridos? Atos 23, 11. Para a gente trabalhar a mensagem motivações divinas na obra missionária. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ou colocando-se ao lado dele, ao lado de quem? Ao lado de quem, igreja? De Paulo. Disse, o que foi que o Senhor disse para Paulo? O que foi que o Senhor disse para Paulo? Tem de bom ânimo. Ou seja, coragem. Aqui na tradução, qual eu estou lendo? Coragem. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em... Assim, Reginaldo, como você testemunhou na Bahia, Sergipe, em outras partes do Brasil, você também vai testemunhar no estado do Rio de Janeiro, no estado do Espírito Santo e até os confins da terra. Amém, queridos? Amém ou não amém? Então, o apóstolo Paulo, quando Deus se colocou ao lado dele, ele estava onde, queridos? Ele estava onde? Preso. Paulo estava preso. Paulo teria tudo para dar cabo à sua vida. Se fosse nos tempos de hoje, teve alguns anos atrás, que muitos pastoras tirando as suas próprias vidas. Paulo não. Paulo estava preso. Aonde? Em Jerusalém. Mas Paulo estava preso por ter praticado mal, ou Paulo estava preso por ter feito bem? Eu, Reginaldo, fui preso por 2 vezes no Nordeste, a primeira vez em Aracaju, pela segunda vez em Salvador, porque eu fui dependente químico durante quase 17 anos, traficante de drogas, gerente de casa de prostituição. Deus quebrou as cadeias de Satanás e me libertou. Agora se ligue, Paulo estava preso por ter feito o bem. Reginaldo foi preso porque praticava ou fazia o mal. Então, queridos, eu entendo que este é um grande mistério da fé cristã. Servir a Deus preso, como falou aqui o levita no louvor. Alguém que esteve na cova dos leões, alguém que esteve preso, mas que adoravam a Deus. Então, amados, servir e cumprir a vontade de Deus é ter que passar por privações e sofrimentos. Todos pregadores, todos servos do Senhor, eles passam por privações e sofrimento. Então, no exato momento que Paulo estava preso, Deus aparece a ele. E Lucas relata o que nós lemos. Queridos, o trabalho de Deus não é feito apenas quando tudo nos vai bem. Agora que tudo nos vai bem, vamos fazer a obra de Deus. Não. O salmista, no Salmo de número 126, ele chega a dizer que o semeador rega o solo duro, com suas próprias lágrimas. E é o que o pastor Robson Liberador tem feito como profeta de Deus aqui nesta cidade, nesta igreja e nesta cidade, aqui neste estado. Amém ou não amém, queridos? Então, eu quero destacar 3 fatores motivacionais para a obra missionária. Apenas 3 fatores para a obra motivacionais para a obra missionária. E serão bem rápidos. Eu até dei um pulo aqui já na introdução, para a gente ganhar tempo. Atos 23, 11. A primeira parte, que é a parte a presença de Deus. É o primeiro fator que eu quero destacar.
fator motivacional. São 3 fatores. O primeiro, a presença de Deus. Diga comigo, a presença de Deus. Atos 23:11, a parte A. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de quem? Então, Deus se coloca ao nosso lado para nos motivar a fazer o quê? A obra dele. O Senhor se pôs ao lado de Paulo na hora da sua aflição. Pastor Reginaldo, você já passou por algumas aflições? Sim, várias. Mas desistir jamais. 24 de setembro, agora, 29 anos vai completar que Deus escreveu o meu nome no livro da vida. Pastor, o senhor já teve recaídas, abstinências com recaídas? Não, queridos. Aprendemos com a palavra de Deus, aquele que está em pé, cuide-se para que não. O que está em mim, o que está em nós, é maior do que o que está 9 meses lá no projeto Nova Vida em Feira de Santana, Casa de Recuperação. Não foi o suficiente, ou não é o suficiente, mas é o necessário. Foi o necessário para que hoje eu estivesse aqui, um novo nascimento, uma nova criatura. Então o Senhor se colocou ao lado de Paulo em um momento de extrema aflição. E Deus lhe mostrou novos horizontes. Deus lhe mostrou novos desafios. Então, amados ouvintes da palavra do nosso Deus, se Deus está conosco, triunfamos sobre as dificuldades. E eu diria mais, a perseguição do mundo e a fúria dos homens não podem frustrar essa agenda missionária de Deus. O que precisamos, pastor Reginaldo? Ô irmão Reginaldo, o que precisamos é a presença de Deus conosco. Como bem diz Mateus 28, 18, 19 e 20. O evangelista Mateus, no capítulo 28, nos versículos 18, 19 e 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre, escute só, e eu estarei, é promessa de Deus, e é profético para esta igreja, e eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Eu tomo posse desta palavra. Amém ou não amém, queridos? É a presença de Deus que nos motiva a fazer a obra missionária. Não tem como desistir. Não tem como desistir. Um grande pastor missionário, David Livingstone, é uma ilustração que eu vou contar aqui, viu, queridos? Ele dedicou sua vida como missionário na África. Esse servo de Deus alcançou muitas pessoas para Cristo. Quando morreu, seu corpo foi levado para a Europa, a fim de ser sepultado. Mas os africanos arrancaram o seu coração e o sepultaram na África. O corpo vai, mas o coração fica, vai ser sepultado na África. Certa feita, esse bravo missionário foi atacado por um leão e teve o seu braço direito atingido. Acredito que decapitado, o braço direito. Alguém perguntou o que motivava a fazer a obra de Deus na África diante de tantas dificuldades. Ele respondeu: a promessa da presença de Cristo comigo todos os dias. Então não tem como não continuar. Não tem como não fazer a obra de Deus. 15 de julho
eu completo 59 anos de idade. Esse cabelo preto aqui é natural, viu, queridos? Eu já queria que os meus cabelos estivessem grisalhos, assim que não do pastor Robson Liberador. Mas eu tenho uma mistura de índio, cigano e caboclo, lá da beira do Rio São Francisco, lá de Sergipe. Então não tenho culpa. Aqui é natural. Claro, eu não sou pastor da igreja local. Eu entendo que o pastor da igreja local fica logo calvo, os cabelos ficam logo grisalhos, tem isso também, né? Sou pastor itinerante, não, ele é local, né? Conheci o pastor Robson em 2001, antes da gente morar em Campos, em janeiro de 2002. E eu tenho uma foto com ele, lá em Goitacazes, depois eu vou enviar para ele, que eu já digitalizei. Não é mais, mudou tudo. Até a barba. Já pedi até uma muda da barba para ele. Amém, queridos? Então, aqui é natural. Mas eu não vou parar de fazer a obra missionária. A nossa área é mais com dependência química. Famílias que sofrem com esse mal. A nossa ida para Sergipe foi para nascer uma triagem filial do Nova Vida de Feira de Santana. O Nova Vida acabou de completar 36 anos de existência. Todavia veio a pandemia, a gente mudou em fevereiro de 19 e a coisa não andou. Acredito que esse ano vai nascer uma triagem para resgatar marginais e delinquentes em Sergipe e nos estados circunvizinhos. E em outros estados do nosso país. Amém, queridos? A segunda motivação, o encorajamento de Deus. Diga comigo, o encorajamento, o encorajamento de Deus. Atos 23, 11, a parte B. O Senhor disse o que a Paulo? Coragem. Ânimo, quer dizer, coragem. Tem senha no meu celular, viu? Só quem sabe sou eu e minha esposa. Minha caneta, vai e volta, viu? São 4 cores, eu destaco as cores. 4 vezes ou 2 vezes? Como? Certo. Ainda bem que tu sabe disso. Eu já trago a minha caneta. Então, o Senhor disse ao que é o Paulo? Coragem. A obra missionária não pode ser feita com timidez. Não tem como você fazer a obra de Deus, a evangelização, a obra missionária com timidez. Queridos, a obra é divina, não é feita com a nossa força, mas na força do onipotente. A força não vem de vós. A força que o pastor Robson, o liberador, tem, não vem dele mesmo, vem do alto. Amém, queridos? Nossa força não vem de dentro. Nossa força vem do alto. Precisamos ter coragem para não olharmos para as dificuldades. Precisamos ter coragem para não olhar para as dificuldades, e sim para as possibilidades. Então, deixa eu te falar aqui. Eu, como servo de Deus, sabendo de onde Deus me tirou, eu e a minha esposa, apesar que ela foi criada em um lar literalmente tradicional, os pais da minha esposa, meus sogros, ficaram casados 46 anos. Só a morte os separou. Mas Deus me presenteou com Simone, como ajudadora, companheira de missões. Companheira, ajudadora, esposa, intercessora. Mas nós fizemos uma aliança com Deus. A gente só vai parar de fazer missões no dia que Deus nos recolher. A gente vai continuar. A gente não olha para as dificuldades. Dificuldades todos nós iremos enfrentar. Dificuldades iremos enfrentar. A gente olha para as possibilidades. E a obra de Deus, ela continua. Amém, queridos? Então, amados, precisamos ter coragem para saber que a obra missionária está no coração de Deus.
A obra missionária está no coração de Deus. E ela é feita na força de Deus e com os recursos providos pelo próprio Deus. Não vai faltar recursos para que a igreja avance aqui. Todos os recursos virão. E eu diria que virão até mais do que vocês precisam. Porque o provedor é Deus. O provedor é Deus. Para a gente sair de Campos, dos Goitacazes, claro, no centro da vontade de Deus, nós deixamos uma igreja construída lá em Mineiros. Aqui em Campos dos Goitacazes, uma igreja ficou lá construída. Demos posse para um casal que estão pastoreando a igreja. Então, amados, porque os recursos foram providos por quem? Por Deus. Não faltou nada. Muito pelo contrário, veio até demais. Quero destacar a terceira motivação. O comissionamento de Deus. Atos 23, 11. Qual foi o primeiro destaque? A presença de Deus. Qual foi o segundo? Encorajamento de Deus. Eu falei que a gente iria destacar 3 motivações divinas para a obra missionária. O terceiro destaque, o comissionamento de Deus. Atos 23, 11. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em... Ei, olha aqui. Paulo não morreria enquanto não se cumprisse o projeto de Deus na sua vida. Você vai morrer, mas antes de você morrer, o projeto de Deus vai se cumprir na sua vida. Não adianta você achar que você vai e as suas orações não serão respondidas, que o projeto de Deus não vai se cumprir na sua vida. Mesmo que depois que Deus te chamar, um dia a sua oração vai ser respondida. Sabe por quê? Porque o destino da nossa vida não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. O destino da minha vida, o destino da sua vida, escute, o destino da sua vida, o destino das nossas vidas não estão nas mãos de homens, mas sim nas mãos de Deus. Por quê? Porque é Deus quem sustenta, protege, abre novas portas para a obra missionária. Deus sempre vai abrir portas para a obra missionária, através de você, em você e através de você. Porque Deus é Deus. Amém ou não amém? Então Paulo tinha um sonho de ir a Roma. Era um sonho de Paulo. Eu agora quero ir a Roma. Paulo sonhava. Agora Deus o comissiona a ir à capital do império. E Paulo chega em Roma, de que forma? Preso. Você tem um sonho? Tem. Você vai até Roma. Porém, você vai preso. Você vai algemado. E qual era o sonho de Paulo? Apoiar as congregações. Paulo tinha um sonho. Eu acredito que a Segunda Igreja Batista aqui em Jardim Carioca também tem sonhos. E um dos sonhos de Paulo era apoiar as congregações, ou seja, sair das 4 paredes. Sair das 4 paredes. E aí, o comissionamento de Paulo, projetos missionários, pequenos grupos, células, núcleos, quem sabe creche na igreja. Então, queridos, a nossa missão é orar, agir, apoiar. Diga comigo, orar, agir, apoiar. Amém? Ou não amém? Então, primeiro, Paulo chega à cidade de Roma, preso. Mas da prisão, Paulo encoraja as igrejas. Imagine, eu estou preso, eu entraria logo em depressão, síndrome do pânico, procuraria logo psiquiatra. Paulo aqui não tinha psiquiatra. Paulo, de dentro da igreja, Paulo encoraja as igrejas. Quem era o imperador da época?
Nero, 4 letras, N-E-R-O, Nero, um doido, um psicopata, um maluco, prendeu Paulo. A partir do momento que Nero, o imperador da época, prende Paulo, ele estava abrindo uma agência missionária dentro da cadeia. Vai prender Deginaldo? Vai. Deginaldo vai preso por quê? Porque se negou a quebrar alguns princípios de Deus. Para mim, eu não teria dificuldade nenhuma de ir para a cadeia. Porque lá dentro da cadeia, aí é que eu iria pregar o evangelho. Aprendendo aqui com Paulo. Segundo, de dentro da cadeia, Paulo evangeliza a guarda pretoriana, os filipenses. Olha o que o homem faz. O Nero doido implantou agora uma célula, uma igreja, uma congregação dentro da cadeia. Terceiro, de dentro da cadeia, Paulo escreve cartas que abençoam o mundo até hoje. Quais foram as 4 cartas que Paulo escreveu, as encorajou de dentro da cadeia? Qual foi a primeira? Começa com a letra F, bora lá. Hein? Filipenses. Qual foi a segunda? Alguém falou aí. Uma vez o pastor disse, vamos abrir a Bíblia no livro de Filemon. Mas chegou lá, pastor Robson. Qual foi a terceira? Que eu fiz aqui a minha ordem. Colossenses. Qual foi a quarta? Efésios. Então, de dentro da cadeia, esse homem ainda encontra tempo. Esse homem, ele é encorajado, ele foi comissionado a desafiar e a escrever cartas que abençoam, que as abençoam o mundo até hoje. Conclusão. Precisamos entender que toda pessoa chamada para o evangelho, você foi chamado para o evangelho? Sim ou não? Foi ou não foi? Deginaldo foi ou não foi? Há quase 29 anos atrás. Claro que foi. E aí eu entendo que toda pessoa chamada para o evangelho é comissionada a pregar o evangelho. É isso. Todo chamado é um enviado. Você foi chamado, você foi enviado. Sabe por quê, queridos? Uma igreja que não evangeliza, precisa ser evangelizada. E já estamos vivenciando isso, viu? Aqui no nosso Brasil. Aqui no nosso Brasil. Deixa eu ficar quieto. A gente não cita aqui nada de nomes, regiões, pastores, igrejas. Mas já estamos chegando nesse ponto. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Você é a igreja? Você foi chamado? Se você foi, se coloque de pé. Quero orar pela sua vida. Quero fazer um crambou pela sua vida. Estenda uma das suas mãos para os céus. Estenda uma das tuas mãos. E fala assim, diga, Deus, eis-me aqui para continuar a tua missão. Diga, Deus, o Senhor me escolheu. Eu sou um enviado. Diga, Deus, eu sou um comissionado. E agora eu quero orar por você. Deus, nesse momento, nós queremos te louvar, te engrandecer na beleza da tua santidade e te agradecer pela vida do pastor, presidente desta igreja, família pastoral de um modo geral, o colegiado de pastores desta igreja, e te agradecer, meu Deus, pelo rebanho desta igreja. Te agradecer por cada um que tirou um momento para abrir as suas bocas e dizer, Deus, eis-me aqui para completar a tua missão. Eis-me aqui, Deus, para cooperar com a tua missão.
Eis-me aqui, Deus, eu entendo que eu sou um enviado. Deus, e me encoraja cada vez mais a pregar a Tua palavra, a propagar a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor sempre nos honre, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Eu te peço em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, continue, Deus, abençoando esta igreja. Eu creio, Deus, que o Senhor irá prover muito mais daquilo que eles estão pensando e imaginando. E eu creio que esta obra vai continuar avançando. Muito obrigado pela Segunda Igreja Batista em Jardim Carioca, uma igreja visionária, uma igreja que ama missões, não só missões locais, mas missões nacionais, missões estaduais, missões mundiais, como foi citado aqui, o nome do pastor Wagner e a esposa Mércia. Nós não temos palavras para te agradecer por este momento. E entendendo, Deus, que estamos sendo desafiados a retornarmos à noite e trazer uma vida, para quem sabe essa vida venha se dobrar diante do trono da graça de Deus. Assim oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Pode tomar o assento, queridos. Amém. Sem mais delongas, retorno à santidade, como desenvolver uma vida poderosa de oração, mãos limpas e coração puro, e salvo, seguro e transformado. Da autoria do pastor Gregory. Esses livros foram reeditados. Cada um custa 30, na compra de 2 paga 50, na compra da coletânea 4 livros, você paga 100. Se você quiser adquirir, a gente vai colocar ali a chave do QR Code no meu smartphone, e tem a chave que é o meu celular, a chave Pix. Todo o valor desse material é para investir na jornada, na caminhada missionária. Então são livros bons, e você, ao ler um desses livros, o autor, o escritor vai te abordar a você ler a Bíblia, papel e caneta e Bíblia na mão. Amém ou não amém? Até logo mais.